Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua nesse fim de tarde aqui. A gente veio trazer o Alex para brincar no parquinho e aí eu tive a ideia de gravar. Nem sei se vai ao ar, se o áudio vai ficar bom, que eu tô gravando com o celular. Então, bom, gente, esses dias agora, para não dizer esses dias, 2 dias atrás, não sei quando isso aqui vai ser publicado, né? Mas 2 dias atrás eu vi o novo vídeo do Edward Hart, que ele conta um sonho que ele teve com o Neville Goddard, né? O Neville Goddard. E eu achei muito interessante, porque eu me emocionei muito, porque eu tive uma experiência também muito parecida com a do sonho dele. Que a experiência foi quando eu estava tendo uma consagração de ayahuasca, né? Eu não decidi não falar mais muito sobre a ayahuasca, porque eu realmente não queria ficar incentivando as pessoas, as pessoas acharem que eu acho que todo mundo tem que ir lá. Não, de forma alguma, né? Inclusive, até por enquanto, até segundo momento, tirei do ar, né, os 2 vídeos que eu tenho falando sobre a minha experiência, porque realmente é algo muito, muito forte, né? Não é para todo mundo, eu acredito, não de uma forma excludente, mas enfim, deixa eu só contar. Então, como foi na ayahuasca que eu vi o Neville Goddard, né? Durante a cerimônia eu estava como consciência, numa outra dimensão. E eu via um buraco de luz enorme, e nesse buraco de luz enorme estava em pé o Neville Goddard na porta, tipo, me chamando. Aí eu via ele e eu dizia assim: Neville, que maravilha, nossa, eu tô te vendo aqui. E eu queria sair correndo, dar um abraço gostoso nele, sabe? Dar um abraço nele e dizer o quanto que os ensinamentos dele me ajudam, enfim, né? Mas aí, quando eu ia chegando perto daquele túnel de luz, que o Neville estava na porta, com aquele terno dele, né, com aquela roupa conhecida dele, todo social, eu sentia que eu ia me desfazendo, que quanto mais eu chegasse perto daquele buraco de luz, era como se o meu ego, o meu eu fosse se diluindo. E aí aquilo me deu muito medo, porque eu pensei que eu fosse morrer, ou que era como se eu estivesse indo para uma jornada sem volta. E aí eu comecei a pensar assim: não, mas e o meu marido, e a minha família, e os meus filhos, né? E a minha vida como Mãe Andrade, eu não quero perder isso. Aí eu dizia assim: eu não estou preparada ainda, Aí, sabe, depois eu fiquei vendo que esse buraco de luz, esse túnel, muitas pessoas que têm experiência de EQM, elas têm elas visualizam, elas chegam a entrar nesse túnel, mas elas nunca vão até o final, elas sempre voltam. E também lembrei que no Bardo Todó, o livro tibetano dos mortos, que eu já até indiquei o áudio, que é maravilhoso, ele conta que o primeiro bardo é esse buraco de luz branca, que fala assim: vai até essa luz, dilui-te nela, funde-te com ela, não tenha medo dela. Só que todo mundo fala que é uma luz muito poderosa, que o nosso ego fica com muito medo. Então, eu vi o vídeo do Edward Hart contando que teve esse sonho com o Neville Goddard, que eu achei muito parecido com a experiência que eu tive com o Neville na ayahuasca. O sonho do Edward, tá tudo em inglês, né? Tá no canal dele, vou deixar aqui o vídeo que eu tô falando na descrição do vídeo, para quem entender inglês, quiser, né? E quiser assistir, ouvindo o próprio Edward contando. Então o Edward falou que sonha muito com o Neville, que encontra muito com o Neville, só que nunca havia contado antes, porque algumas coisas eram muito pessoais. Aí ele, nesse sonho que ele teve, ele estava num lugar bem aberto, assim, ó, tipo um campo verdejante, bem aberto, e ele via uma luz, um buraco de luz branca, muito, muito forte, e essa luz branca, ela projetava uma sombra na grama. E aí ele olhava para o lado e ele via o Neville.
o Neville Goddard, andando com aquela roupa dele, o paletó que a gente conhece já. E ele via o Neville andando como hipnotizado por essa luz. Ele não queria nada mais além dessa luz. E aí o Edward disse assim: nossa, o Neville tá ali, vou falar com ele. E aí ele corria até o Neville Goddard e conversava com o Neville. Só que o que ele falava com o Neville era como se ele estivesse pedindo validação do Neville. Tipo, oi, Neville. Aí ele meio que reclamou porque ele disse que toda vez que ele sonhava com o Neville parecia muito ocupado e não dava moral pra ele, sabe? Todo sonho que ele tinha com o Neville era como se o Neville não tivesse nem aí. Aí ele falou assim: Neville, por que toda vez que eu encontro você nunca tem tempo pra mim? Olha, eu tô fazendo eu tô colocando muito esforço, muita dedicação do meu tempo a estudar, aprender e compartilhar os seus ensinamentos. Aí o Neville não falou nada, apenas pegou aqui no paletó dele, tirou um bilhete e deu na mão do Edward Hart. E o Edward pegou o bilhete, estava escrito assim em inglês: thank you, obrigado. E aí o Neville sorriu para ele, né, um sorriso só com o lábio mesmo, e continuou andando em direção à luz, hipnotizado. E aí o Edward ficou assim, tipo, poxa, eu tô aqui e ele nem liga pra mim, só quer saber dessa luz. Aí foi quando ele olhou para a luz também, porque até então a luz não estava chamando tanto a atenção do Edward. Quem chamava a atenção do Edward era o Neville, ele estava fixado no Neville, e o Neville, enquanto isso, estava fixado na luz. E aí o Edward disse que quando ele olhava para a luz, na mesma direção que o Neville estava olhando, ele se sentia como se ele fosse se diluindo, se tornando um com o Neville Goddard e um com aquela luz, de que não há separação. E aí ele começou a sentir exatamente isso, como o eu dele, o personagem, o avatar sendo diluído. E ele, o Neville e essa luz se tornando uma coisa só. E eu achei muito sensacional, porque foi muito parecida com a experiência que eu tive na ayahuasca, né? Aí ele conta, né, esse sonho, que esse sonho deu um ensinamento para ele. Ele explica lá, né, qual foi o ensinamento, de que realmente o foco dele deve estar nessa luz, que ele não é esse corpo, ele não é esse personagem, e o Neville já sacou isso, né? Eu vi ele lá na luz. Então, assim, o Neville conta que ele teve a iluminação dele, se eu não me engano foi em 1959, quando finalmente ele entrou em fusão, né, com essa luz. Então essa luz, eu acredito que seja a transcendência máxima, que seja a iluminação. Quando eu estava naquela experiência da ayahuasca, que eu vi o túnel de luz e o Neville me chamando para dentro, eu tive uma impressão que eu ia morrer, que eu ia desaparecer como uma personagem. Só que um outro detalhe dessa minha experiência, quem estava na frente do túnel também era a Byron Katie e o Eckhart Tolle, porque eu amo esses dois também. Só que eles estão vivos entre nós, né? O Neville estava com eles, quem me chamava era o Neville, mas eles dois, o Eckhart e a Byron, estavam lá, em pé, na frente do túnel também. Aí não me ocorreu que eles não morreram, né? Que o corpo deles não morreram, eles se iluminaram e continuam aqui, né? Dando palestra, escrevendo livro, que é uma ilusão, né? É a morte do ego. Inclusive no Bar do Todol ele fala, no início do áudio, que eu vou deixar aqui de baixo para quem quiser, ele fala assim: o teu nome e o teu ego estão em jogo de acabar, né? Aí ele convida você para ir para essa luz. É meio assustador para o nosso ego quando a gente fala sobre isso, porque parece que a gente vai desaparecer, que a gente vai perder algo, que o todo, Deus, a fonte está pedindo que a gente se sacrifique, mas não é nada disso, né? É uma morte do nosso egoísmo, é uma morte da visão de separação, de que nós somos um corpo, um personagem. E, enfim, o que eu realmente me senti muito emocionada quando eu ouvi o áudio do sonho do Edward Hart, porque foi muito parecido com a minha experiência que eu tive
E eu, assim, não tenho dúvida hoje, assim, com certeza do meu coração, que o Neville Goddard, ele se iluminou, sim, e que ele tá nessa luz branca. E uma das coisas que me foi mostrado lá foi que o Neville Goddard, ele sabe, a consciência Neville Goddard sabe as pessoas que realmente se conectam com ele, porque falava assim pra mim, né, essa luz falava assim pra mim, tipo, me parabenizando pelo trabalho que eu estava fazendo, que o Neville Goddard estava gostando muito e que ele me amava, né? Então, assim, eu senti que eu era conhecida dele. Aí eu ficava assim, como? O Neville Goddard vai saber quem eu sou? Sabe sim. É por isso que você tem tido muito sucesso falando do Despertar da Consciência, do livro dele, dos ensinamentos dele. Porque você chamou atenção, a sua dedicação, o seu amor nesses ensinamentos chamou atenção e ele está ajudando você de onde ele está. Então, assim, e que não há separação entre eu e o Neville. Aí no dia seguinte, né, eu fui dormir ouvindo esse áudio do Eduardo Arte, ouvi 3 vezes seguidas, de tão emocionada que fiquei. E aí eu fui dormir. No dia seguinte, quando eu acordei, eu fui sair de carro com o Elcio, aí teve um momento que a gente parou o carro e aí, peraí que a mão já cansou desse lado. E aí a gente foi descer do carro e eu senti o Neville Goddard lá comigo. Mas ele não estava fisicamente, mas eu senti a presença, sabe? A presença de consciência dele comigo. E eu senti um amor tão enorme assim. Um amor muito forte. E aí eu senti que não havia separação entre eu e ele, que a gente era um só. Aí me veio à memória uma frase que veio na minha cabeça quando meu avô faleceu, que eu tava com saudade dele, e eu falei assim, poxa, que saudade do meu vozinho, será que um dia eu vou ver ele? Muita saudade dele. Aí a voz dentro de mim falou assim, nós nunca nos separamos daqueles que amamos. Então, naquele momento, eu me lembrei disso, que o amor, ele é como se fosse líquido, e nós nos diluímos nele, e não há separação entre nós, e as pessoas, e as outras consciências, isso é unicidade, né? Então, até veio para mim, para eu estudar hoje com mais seriedade do que nunca, um curso em Milagres, de Hussein, que fala que existem 2 sistemas de pensamento, que é o do ego, que é o da separação e baseado no medo, e o sistema de pensamento do Espírito Santo, que é o da unicidade baseada no amor. E o amor é o reconhecimento da sua essência, da essência de tudo que há em cada coisa, em cada pessoa, em tudo, né? O amor é o reconhecimento que nós somos um. Isso é a unicidade. Então, naquele momento, eu senti, assim, sabe, um amor tão grande, tão grande, tão grande. Meu Deus, parecia assim que eu ia explodir de tanto amor. E foi exatamente o que eu senti também na experiência lá, né, da ayahuasca, quando eu vi o Neville Goddard no túnel. Só que eu não entrava no túnel. Por quê? Porque eu ficava com medo de perder, como se eu fosse morrer, mas era o meu ego que ia morrer, não eu, né? Mas estamos no caminho, enquanto isso, olhando para a luz. Quis compartilhar essa experiência com vocês, né? Do meu amado Neville Goddard, de que se você, assim como eu, é um estudante dedicado, que também ama, né, o Neville Goddard, com certeza ele está com você também. Pode pedir para sentir a presença dele, porque onde ele está, gente, ele já se tornou totalmente diluído no todo. Ele é um com a fonte, então ele consegue ser onisciente, onipresente, porque é isso que a fonte é. A gente se torna isso quando a gente se dilui na fonte. Estamos no caminho. Um beijo da minha centelha para a sua. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links, tanto para você ouvir o Bar do Todol, que eu ouvia muito, ainda gosto de ouvir dormindo. Coloco e vou dormir ou relaxar e ouço. Tem muitas experiências transcendentais relatadas. Eu tive várias, né, ouvindo o Bar do Todol. Vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar o link também para o livro do Neville Goddard, O Despertar da Consciência, livro maravilhoso, para o curso Neville Goddard com Maia Andrade. E vou deixar também o link
do canal do Edward Art, desse vídeo específico onde ele conta do sonho dele, tá bom? Um beijo da minha centelha para a sua e vejo você no próximo vídeo. Até mais!